Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. A verdade sobre os minerais coloides. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero responder algumas perguntas que nos fizeram. Você sempre pode escrever para nós no Metabolismo TV, nos escreva aqui embaixo no YouTube e nós sempre vamos responder. E sempre gostamos de responder buscando a informação científica, possa respaldar o que vamos dizer. Então, o que você nos perguntar, pode demorar um pouquinho para responder, mas sempre vamos responder e vamos responder com a verdade, porque esse é o propósito deste canal do Metabolismo TV. Bom, várias pessoas têm me perguntado sobre os milagres que pessoas que vendem minerais afirmam. Vou um momentinho para o quadro para explicar o que é um mineral coloidal. Os minerais são elementos muito importantes e essenciais para a saúde e vital para o funcionamento adequado do organismo. Por exemplo, o corpo humano produz hormonas como estrogênio, testosterona, insulina, várias hormonas, mas nenhuma hormona que são substâncias ativas pode ser produzida se o corpo não tiver enzimas. As enzimas são proteínas que mudam a forma de certas proteínas e as transformam em hormonas. Se há hormonas como insulina, como estrogênio, como testosterona, que é a masculina, todas essas hormonas são substâncias ativas que são proteínas, são produzidas utilizando enzimas, mas essas enzimas não funcionam se antes não houver os minerais. Um dos maiores problemas das pessoas que não consomem vegetais e saladas é que a principal fonte de minerais que podem ser utilizados está nos vegetais e nas saladas. Quando a pessoa não consome isso, não tem os minerais para produzir as enzimas, para que então as enzimas ajudem a produzir o equilíbrio hormonal que ela precisa. Então, as vitaminas. As próprias vitaminas são muito boas, mas as vitaminas não funcionam se os minerais também não estiverem presentes. Ou seja, nem as enzimas nem as vitaminas funcionam. Portanto, os minerais são como uma das bases da vida. Estão sempre nos vendendo por aí os milagres, supostos milagres dos minerais. Minerais coloides, precisamos explicar de maneira mais detalhada o que é um coloide. Vejam, quando falamos de algo coloidal, estamos falando de algo que está em suspensão, algo que não se mistura. Se eu tenho aqui este recipiente com água e a água chega até aqui, certo? E tudo isso aqui é água e eu tenho um mineral que é coloidal. Esse mineral vai flutuar aqui na superfície, não vai descer nem se misturar com o resto da água. É um mineral coloidal. Na verdade, coloidal quer dizer que é uma molécula de tamanho considerável, que é uma molécula complexa, e como é complexa, não se quebra facilmente. Agora, o outro significado de coloidal é que tem carga elétrica zero, ou seja, não contém eletricidade, não conduz eletricidade. Os minerais coloides não conduzem eletricidade. Quero que saiba que todo o seu corpo funciona com eletricidade. O sistema nervoso do seu corpo, tudo o que o sistema nervoso faz é enviar impulsos elétricos. Ou seja, quando você se dá uma cotovelada e sente aquele choque, ou quando você toca a maçaneta de uma porta e sente a corrente, ou quando você cumprimenta alguém e sente aquele choque, é porque todo o sistema do corpo funciona com eletricidade. Por exemplo, a forma como o seu coração bate é. Por quê? Há uma corrente elétrica que vem do sistema nervoso que diz ao coração: contraia agora, relaxe agora, contraia agora, relaxe agora. Quando essa corrente é danificada ou alterada, chama-se arritmia, chama-se bradicardia, chama-se diversas condições que significam que o ritmo do coração está descontrolado. Está fora de controle porque a corrente, a eletricidade que o controla, também está fora de controle. Então,
os minerais coloidais, na verdade, não são bem absorvidos. E não são bem absorvidos, primeiro, porque são muito grandes. São moléculas grandes e complexas. Mas, além disso, são moléculas que não conduzem eletricidade. O que está acontecendo? Os minerais têm duas formas principais: os minerais coloidais e os minerais iônicos. Os minerais iônicos são os que realmente conduzem. E são iônicos porque esse mineral, quando você olha o átomo, por exemplo, se você vê um átomo, vamos colocar um átomo aqui, um centro, um próton, vai ter certos elétrons ao redor, certo? Em órbita, não é? Agora, quando há uma quantidade desigual deles, ou seja, digamos aqui, mas se eu tirar 1, agora eu tenho 5, quando eu tenho 5, agora você tem uma carga elétrica, digamos, negativa. Se você tem uma carga elétrica negativa, isso significa que está ativo. Mas eu poderia fazer assim, adiciono outro e agora tenho uma carga positiva. O tema é que esse mineral que é iônico se absorve e quando se aproxima de uma célula, as células do corpo têm polaridade. Por exemplo, dentro da célula tende a ser positivo. Dentro da célula e na membrana do lado de fora tem que ser negativo. Se um mineral que é positivo chega, ele se fixa no negativo e penetra. Mas esse que chega aqui, coloidal, chega morto, não tem corrente e nem atrai. Nem repele, não faz absolutamente nada. Então, o mineral que mais anunciam por aí como coloidal é a prata coloidal. A prata coloidal, pois, era usada desde tempos imemoriais atrás, desde a Primeira Guerra Mundial. Mas, na verdade, a prata coloidal não é uma boa coisa para se usar a pessoas que começam a tomar prata coloidal. Essa prata não tem para onde ir. E o que acontece é que ela se aloja entre células e células. Começa a se acumular essa prata porque não tem para onde ir. Quando se acumula ali, essa prata inclusive se oxida. Há pessoas que começam a tomar prata coloidal e a pele começa a escurecer. Por que a pele fica escura? Ela fica escura porque essa prata está se oxidando. Então, evite tudo o que você puder em relação à prata que lhe oferecem. Quando nós falamos no Metabolismo TV para você fazer sucos de vegetais, sucos de vegetais, veja, todos os sucos de vegetais têm minerais, mas tem minerais na forma iônica. Por isso, quando você começa a tomar sucos de vegetais, se você tem um sistema nervoso excitado, são as pessoas que mais se beneficiam. Automaticamente melhora a saúde, melhora a energia, começa a emagrecer, dorme bem e até um câncer que a pessoa tenha pode ser controlado. Ou seja, basicamente a forma correta de usar minerais é minerais iônicos. Nós, por exemplo, utilizamos muito o magnésio, como o Magic Mag, ou o potássio que usamos, que se chama Capsorb, pois buscamos que sejam em formas iônicas, formas que tenham afinidade com as células, que possam atravessar a membrana da célula e penetrar dentro, que é onde vão fazer sua ação. Então não se deixe enganar se vierem lhe vender minerais loides. Se são coloidais, não se absorvem bem. Se são iônicos, que é a sua forma natural. Então, sim, se absorvem e você pode ter os benefícios deles. E isso eu comento porque a verdade sempre triunfa.